Merci. Vamos abrir as Bíblias. Tofungoli ba Bible na biso. Vamos ler 3 passagens Tokotanga 3 passages. e vamos sentar depois. 1 de Coríntios, capítulo 12, 1 Corinthiens chapitre 12, o seu verso 1 até o versículo 11. na premier verset e na 11e verset. 1 de Coríntios 12, 1 Corinthiens 12, 1 de Coríntios 12, 1 Corinthiens 12, a partir do primeiro versículo até 11. O irmão Cristiano vai nos ajudar na leitura. kubanda na premier e na 11e verset. Depois vamos pegar livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Sima tozwa na livre ya Joël chapitre 2 verset 28 a 29. e na 29. E vamos terminar em Atos, capítulo 2, versículo 1 até o 4º versículo. Pe toke na Acte premier verset e na 4e verset. Então o irmão vai começar com a primeira passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 11. Acerca dos dons espirituais, não que, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eles gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eles guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anatema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Palavra do Senhor. Amém. Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. Versículo 28 a 29. Sim. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. E há de que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vocês, filhos e vossas filhas, profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 1 até ao 4º versículo. Amém. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, Deus deu um som, como de um fogo. Toda a casa em que estavam. Estavam com casteiros. Pousaram sobre a cabeça muitos deles. E todos foram cheios de Espírito Santo e continuaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia em falar. Obrigado. Vamos sentar. Tokoki kovanda.
Faz um aperto de mão ao irmão que está no seu lado. pesa moninga aza pembeni na ombote. Deseja a ele feliz culto de Pentecoste. Loba na ye esengo mpona Pentecote. Faz isso, 2, 3 pessoas. Sala yango mpona 2 personnes, 3 personnes. Amém. Feliz mokolo ya Pentecote. Isso não está muito bom, não está nos ajudando. Não sei o que é que se passa. Amém. Amen. Agora, antes de eu pregar, o irmão Cristiano dizia: o culto de Pentecoste é culto de barulho. Irmão Cristiano abadaye koloba kiti ya Pentecote eza kiti ya O makelele. Marco Feliciano diz: o pentecostal que não faz barulho tem defeito de fábrica. Bato nyonso baza ba Não, o Pentecote. Marcos Feliciano Wa Marco Feliciano, diz a pessoa que não, o pentecostal que não faz barulho tem defeito de fábrica. ba Pentecote basala makelele te baza na défaut ya Porque no fabrication. dia de Pentecoste, a Bíblia diz: houve tremendo barulho que chamou a atenção a todo mundo. Bible lobi mokolo ya Pentecote makelele ezalaki makasi oyo ebendaki ata attention ya Então bato. nós vamos fazer barulho para a glória do Senhor. Vamos Tosa aplaudir, makelele. vamos dar gritos. Sala makelele, Porque o sala Senhor makelele, mpona gloire ya Nzambe. Gloire. Amém. Amen. Agora, dê-me os seus ouvidos. Pesa ngai matoi na yo. Eu pedi a Deus para te fazer entender o que nós queremos nesta manhã. Nasengi Nzambe asala nga ofaire comprendre oyo tuni toloba na ntongo ya É lelo. difícil falar dessas coisas em apenas um dia, Eza difficile koloba makambo na jour moko, mas eu acho que o povo vai entender a vontade de Deus. mais nazondima ke peuple tocomprendre volonté ya Nzambe. E nós vamos passar no momento de oração, de impactação, que muita gente serão visitado e receberão algo da parte do Senhor. E après toleka na moment ya prière, moment ya impartation na yeba ke lelo ebele ya biso tozala Se visiter. tivesse aqui pessoas que têm a sede do Espírito, diriam amém. So ezalaki na bato bazalaki na mafuta ya molimo bangia baganga amen. Amém. Amen. Eu quero falar sobre compreender Nalingi nalobela e kocomprendre operar pelos dons espirituais. mpe kosala na badon ya molimo. Compreender Kocomprendre e operar mpe kosala pelos dons espirituais. na badon ya molimo. De uma outra forma, Na formule operar mosusu através dos dons espirituais. kosala na nzela ya badon ya molimo. Porque não se pode falar do avivamento, Tokoki kolobela vivement te, réveil. réveil te, Não se pode falar da igreja em si, tokoki kolobela église te, sem falar do Espírito Santo. sans tolobela molimo mosantu. Nós estamos na terceira dispensação, Toza na troisième ya dispensation, que fala-se da dispensação do Pai, mpona tolobela dispensation ya papa, temos a dispensação do Filho, mpe toza na dispensation ya mwana, e temos a terceira que é a dispensação do Espírito e Santo. troisième yango eza ya molimo Então, mosantu. a igreja não nasce na dispensação do Filho, A église ezobotama te na dispensation ya mwana, mas a igreja é fruto ou a igreja nasce na dispensação do Espírito Santo. mais église ezobotama na dispensation ya molimo mosantu. Então, a presença da graça, ou seja, a presença da igreja Présence ya église abre a porta da graça ezofongola porte ya e grâce, dali vem o Espírito Santo habitando no seio da igreja. esika molimo ezoya mpe kovanda na kati ya Porque église. Jesus disse que não vos deixarei órfãos, Yesu abina kotika bino bana betike então te, era necessário que ele enviasse o Espírito Santo. ezalaki nécessaire ya kotinda molimo mosantu. Então todo cristão que ainda não experimentou a presença do Espírito Santo é como órfão. Moto nanu aziambi molimo mosantu te aza lokola moto aza orphelin. Porque o Espírito Santo, Mpona molimo ele mosantu que faz a igreja. ye nde moto azosala église. O Espírito Santo, Molimo mosantu ele que faz a igreja. ye nde moto azosala église. Razão pela qual a Bíblia diz, Raison pour laquelle Bible elobi naquele dia, mokolo em wana Atos capítulo 2, na Acte chapitre 2 todos estavam reunidos. bango nyonso bazalaki ya kosangana, Todos eles estavam orando. bango nyonso babandaki kobondela. Mas para que
se cumprisse o Atos capítulo 2, mpona arte ekokisama na chapitre 2 nós temos que voltar em livro de Joel capítulo 2. esengeli tozonga na livre ya Joel chapitre na yango 2 É dali onde Deus faz a promessa. esika nzambe azosala promesse Eu quero ajudar a igreja a entender uma coisa no Antigo Testamento. nalingi eglise tocomprendre lomo na Ancien Na Testament verdade, o Espírito esteve em manifestação desde o Antigo Testamento. molimo ezalaki da na manifestation banda na Ancien Testament Porque a Bíblia diz mpona bible elobi que o Espírito de Deus se movia acima das águas. mpona molimo na nzambe bandaki kotambola likolo ya mai Nós vamos ver que no decorrer do Antigo Testamento, tomona ke na kotambusama ya Ancien Testament todas as pessoas vocacionadas por Deus, bato nyonso nzambe abenga todas as pessoas chamadas por Deus, bato nyonso nzambe abenga foram usados por Deus. bazalaki utilize epai na Mas nzambe onde está a particularidade disso? e particularité nango eza wapi O Espírito não poderia permanecer no corpo ou na vida do homem. molimo elingaki kovanda kaka na vi ya moto te Não poderia permanecer. elingaki kowumela te Por que o Espírito não poderia habitar no corpo do homem? mpona nini molimo elingaki kovanda na nzoto ya moto te Devido da condição pecaminosa do homem. eza mpona condition ya masumu ya bato Porque o homem era pecador. mpona moto azalaki moto ya Quando masumu o homem é lançado para fora do jardim, mutu babwaki ye libanda ya jardin ele perde este privilégio de estar com Deus. aperdaki privilège ya kozala na nzambe Mas Deus abre o plano para a redenção do homem ou a salvação do homem. nzambe atiaki projet mpona kobikisa Então moto era necessário que Deus usasse homens, esengelaki nzambe autilize mutu se apoderasse daqueles homens akɔta na kati ya mutu para wana poder chamar de volta o seu povo. mpona azongisa peuple na ye Mas o epai na ye Espírito não poderia habitar. molimo ekolaki kovanda O te Espírito não poderia permanecer. elingaki kowumela E o te Espírito não tocava ou não usava qualquer pessoa. mpe molimo ebandaki koutilize moto nyonso te Apenas as pessoas escolhidas por Deus, ezalaki kaka bato nzambe aponaki que eram pessoas apoderadas ou usadas por Deus. mpe bato oyo nzambe abandaki kosalela Mas agora no livro de Joel capítulo 2, na livre ya Joel chapitre aí 2 vem a promessa do Espírito Santo, kuna mopromese ya nzambe ye onde Deus diz através do profeta Joel eplace nzambe azoloba na nzela ya que Joel nos últimos dias na ntango ya suka eu derramarei do meu Espírito. nakosopa molimo na nga Derramar é dar sem medida. kopesa sans mesure E Deus diz a todos meus servos eu derramarei do meu Espírito. epai ya bana na ngai nyonso nakosopa molimo na A nga toda carne eu derramarei do meu Espírito. na banzoto nyonso nakosopa Ou molimo na seja, nga Deus queria dizer, o que eu fazia no Antigo Testamento não será tal como vou fazer no Novo Testamento. alobi elingi koloba ke oyo asalaki na ancien testament eoza ndenge moko na osala na nouveau Mas testament escuta, quando o Espírito vem, ma molimo ezoya deve haver uma certa manifestação. me esengeli eza na manifestation moko boye Logo em Joel, Deus começa a falar sobre o que vai acontecer quando a gente receber o Espírito Santo. epai ya joeli nzambe azoloba esika molimo mosantu Ele ekosalama disse que vocês terão visões, bino bokozwa bavision vocês terão sonhos bino bokozwa bandoto quando receber do meu Espírito. bokoyamba molimo na nga Mas enquanto Jesus estava na terra, yesu azalaki na mokili o Espírito ainda não estava concedido. molimo ezalaki nanu na biso te O próprio Jesus diz o seguinte: yesu ye moko alobi convém que eu vá. tika nga nakende Se eu não for, soki nake te não terei como vos enviar o Espírito. ekozala na lolenge te akotindela bino E molimo ele ainda diz aos seus discípulos: mpe ayebisi badisiple na ye quando o Espírito sobrevir sobre vocês, soki molimo akoya kati na bino vocês o receberão, bino bokozwa yango vocês o conhecerão, bokoyeba porque vocês estão com ele, mpona bozala na ye vocês o conhecem. boyebi ye Mas enquanto Jesus falava isso, yesu abandaki koloba yango ele ainda estava na terra. azalaki nano na mokili Jesus vai subir yesu amati e ele faz a promessa. asali promese Ele disse aos seus discípulos ayebisi badisiple na ye para permanecer firme no quarto alto. bawumela ferme na chambre É ali onde eles oram. esika bango É ali onde eles oram. esika bango bande E kobondela a Bíblia diz: bible elobi enquanto
eles oravam, Tango bango babande de kobondela. repente, Mbala moko. sobreveu um vento Mopepa makase que ye. soprou toda aquela sala. Ebeti na sali Eu wana. levanto a minha mão Na tongo loboko e eu na. oro para Deus Na bondela para que nzabe. nesta manhã de domingo Na tongo lelo. haja um sopro diferente na sua vida. Mopepe mo makasi ya Se diferent você na não vida ouviu, yo. eu disse Oyo que haja kingate. um sopro diferente na sua vida. Mopepe mo makasi ya diferent na vida Um yo. sopro que vai atrair milhares de pessoas onde você estiver. Oyo kozwa bato trai bato ebele sika kozala. Um sopro que fará de você nova pessoa. Mopepe ekosala yo moto mosusu. Quando o Espírito se apoderou de Saul, E molimo akotaki epai ya Saul. a Bíblia diz que ele se transformou em outra pessoa. Bible elobi ye atransformaki na moto mosusu. Porque jamais a pessoa receber o Espírito do Senhor Eza na moto to ozwa molimo mosantu. e permanecer da mesma forma. Awu azalaka lolenge Porque moko. o Espírito Santo Mpo na molimo tem mosantu. o poder de transformar vidas. Aza na nguya ya kotransforme O bavi. Espírito Santo, Molimo mosantu. ele traz novas coisas na vida das pessoas. Aomema makambo ya sika na vi ya bato. O Espírito Santo Molimo mosantu. leva o homem numa alta dimensão das coisas. Azomema mutu na dimension ya makambo E mosusu. nesta manhã de Pentecoste, Na tongo ya lelo ya eu Pentecote. oro em nome do Senhor Jesus. Nazobonda na kombo na Que o Yesu. Espírito te leva numa alta dimensão das coisas. Molimo amema yo na haute dimension. Que não se pode falar do ser espiritual. Tokoki kolobela être spiritualité. Não podemos falar da alta espiritualidade Tokoki kolobela de haute se nós não spiritualité. falarmos também do Espírito Santo. So mpe tolobeli molimo mosantu Então te. nós temos que entender qual é o papel que o Espírito Santo joga em nossas vidas. Esengeli toyeba fonction ya molimo mosantu eza nini na bavi na Mas biso. eu quero apenas me focar naquilo que eu quero apresentar hoje. Me nalingi nasimba kaka esika oyo nalingi napresente lelo. Compreender Kocomprendre e operar mpe kosala pelos dons espirituais. na nzela ya badon ya molimo. Aqui o Paulo que está dizendo. Ah, Paulo azoloba. Olha, as igrejas de hoje Eglise ya lelo não são como as igrejas de ontem. eza lokola ya lobi te. As igrejas de ontem, Eglise ya o lobi feiticeiro não pode entrar, ndoka akoki kokota te. permanecer Awumela e desgraçar a vida das pessoas. abebisa mpe bavi ya bato. O feiticeiro, Ndoki ele era descoberto. esengi bayeba ye. Mas nas igrejas de hoje, Na eglise ya o lelo feiticeiro entra, mondoki azokota vai ameaçar a vida das pessoas, akomi kosakana bavi ya bato. vai desgraçar a vida das pessoas. Abebisa bavi ya bato. Ninguém dá conta. Moto azoyeba Na te. igreja de ontem, Na eglise ya lobi os feiticeiros bandoki é que abandonavam o feitiço, bango nde bande kotika misala vinham na bango atrás da mabe igreja, akota na eglise pedindo a Deus, kosenga nzambe através dos seus servos. na nzela mosali na Mas a ye. igreja de hoje, Na eglise ya lelo somos nós filhos de Deus, biso bana nzambe somos nós pastores biso e bapaster vamos atrás da igreja. tozokende toza As baignorant coisas ligadas ao Espírito. na makambo oyo etali A molimo. sua derrota começa balesheki na yo ezobanda quando você ignora as coisas. eyo oza koignore makambo E não saber koyeba te vai te destruir. kozanga koyeba Paulo não ekodetruire yo. queria deixar o povo de Corinto Paul alingi kotika bato ya korete te permanecer na ignorância. bawumela na É ignorance. aqui onde Paulo fala sobre os dons espirituais. esika wana Paul azolobela badon spirituel. Aí onde Paulo descreve sobre os dons espirituais. esika wana Paul azokoma mpona badon Porque spirituel compreender kocomprendre é ter a noção das coisas. mpe kozala na notion ya makambo. Compreender Kocomprendre é você ter a noção, ter o conhecimento das coisas. ozala na notion mpe connaissance ya makambo. Mas, por outro, na mosusu fora de compreender, libanda ya kocomprendre nós temos que operar. esengeli tosala O que significa operar? nini elingi koloba kosala Operar é trabalhar. eza kotravaille. Escuta, você não pode trabalhar na obra do Senhor. okoki kotravaille na mosala ya nzambe te. Você não pode fazer grandes coisas para o Senhor okoki kosala makambo minene te kati na se nkolo você não trabalhar através dos dons espirituais. soki ozotravaille te na nzela ya badon spirituel. Porque Deus dá os dons espirituais para nós nzambe azopesa badon spirituel epai na biso e para a sua igreja. mpe na eglize na ye. Nós é que devemos usufruir dos dons espirituais. biso nde moto esengeli tokolisa badon E aqui spirituel. o Paulo tenta explicar os 9 dons espirituais. Paul azoexplike 9 don Na spirituel. realidade, quando falamos dos dons espirituais, tozolobela don spirituel os dons espirituais, badon na spirituel língua grega, são chamados de carisma. na langue greke elingi koloba charisma. Carisma. Charisma. Carisma.
Carisma. O que é carisma? Carisma exani. O que são os dons espirituais? Exa badon spirituel. Os dons espirituais Badon spirituel. são as capacidades sobrenaturais Exa capacité que o surnaturelle. Espírito Santo concede ao cristão. O molimo mo santo azo pese pa ba chrétien. Não é só aos pastores, Exa kapa ba pasteur. não é só aos anciãos, Exa kapa siente. não é só aos diáconos, Exa kapa ba dia chrétien. mas é uma capacidade sobrenatural Mais exa capacité que o surnaturelle. Espírito concede aos filhos de Deus, O molimo azo pese pa ina bana na que o nzambe. Espírito concede aos cristãos. Azo pese pa ba chrétien. Entenda que os dons espirituais Comprendre que badon não é spirituel. só para aqueles que sentam lá em cima. Exa kapa na bato banda liboso. Uma igreja avivada, Mo église exa na elamuka. uma igreja avivada Église é uma elamuka. igreja onde nós encontramos a presença dos dons espirituais. Exa esika otokuta présence ya badon spirituel. A igreja, Église a obra do Senhor mosala na é nzambe feita pelos dons espirituais. esalama mpona badon spirituel. Então, os dons espirituais Badon spirituel são as capacidades eza bacapacité sobrenatural que o surnaturelle Espírito Santo concede. o molimo mosanto azopesa Nós temos que biso. entender uma coisa, nalingi okomprendre lelo moko que a força da igreja force église é a presença do Espírito Santo. eza na présence ya molimo E a mosanto. presença do Espírito Santo Présence ya molimo mosanto é a manifestação dos dons espirituais. eza manifestation ya badon Eu spirituel. volto a falar o que eu disse agora. naozongela koloba o nalobi A sikoyo força da nossa igreja force ya église na biso é a presença do Espírito Santo. eza présence ya molimo mosanto. Vocês podem ter dinheiro, okoki kozala na mbongo podem ter conhecimento, okoki kozala na mas se connaissance o Espírito Santo mais so molimo não mosanto estiver no meio de vocês, aza kati na biso te vocês não vão fazer nada. tokosala eloko te. Então, onde a presença do Espírito, esika présence ya molimo eza deve haver a manifestação dos dons espirituais. esengeli tomona manifestation ya badon As spirituel. pessoas bato só notarão bakonote que kaka ali a presença do Espírito Santo kuna présence ya nzambe eza kuna quando houver a manifestação dos dons espirituais. soki tomoni manifestation ya badon spirituel. Então, enquanto não houver a manifestação dos dons espirituais, soki non tomoni bamanifestation ya badon spirituel as te pessoas duvidarão de nós. bato bazala na duti na Será que biso nós recebemos o Espírito eske biso toyamba ou molimo não recebemos o Espírito? o toyamba yango Olha, te o que os discípulos faziam, o badisipe babande os kosala apóstolos faziam, o bapotre babande quando kosala curavam doentes, ebande kobikisa bamaladi quando realizavam maravilhas, ebande kosala bamerveille foram essas coisas ezalaki biloko que oyo nde atraíam a atenção das pessoas. ebande kobenda attention ya Dizendo bato que esses homens, koloba bato oyo em algumas vezes, na mbala mosusu até eram chamados de deuses, oyo babenga bango banzambe mas na realidade na não réalité eram deuses. ezalaki nango A banzambe te presença do Espírito mais ezalaki présence é ya que estava nzambe agindo no meio deles. abande kosala kati na A igreja bango tem que chegar a esse patamar eglise esengeli tokóma ntina niveau oyo onde quem não pertence ao reino de Deus, esika moto aza apertence te na onde royaume quem ya é nzambe feiticeiro, oyo aza na misala onde mabe quem é mágico, moto aza se magicien entrar no meio da igreja, soki akoti ele sente que há um problema que vai se passar nele. asanti ke problème moko ekomela Mas ye contrariamente ao que acontece nas nossas mais igrejas, eza contraire oyo tosala na eglise o na mágico biso vem, magicien ye ele senta na igreja, avandi ele faz as suas encantações, aosala baincantation o na diácono ye Fernando está à esquerda, diaka aza na o gauche irmão Tontão está à direita, irmão toto aza na a droite pastora Noemi está atrás, pasteur nomi aza na mas nsima ele faz tudo azosala e ele nyonso sai, abimi ninguém dá conta dele. mutu atika Diga te comigo, isso nunca mais vai acontecer. ekoyebisa loba Ah, eu ekosalama falo, isso nunca mais vai acontecer. ekotikala soki kosalama te amen Isso Amém. nunca mais vai. yaya ekotikala soki kosalama te glória a deus Yo yeba makambo. você sabe das coisas Soki buzo ba se komi déjà. você só tem o conhecimento quando já Apesa veio yo o déjà problema mwana kindoki. o filho já foi estragado Sima nango sutuki. depois vai assustar Ba surprise muso zo mona. a surpresa que você está Eza vivendo absence nzambe te. não é ausência total C'est de parce que Deus jusque là, porque até on agora a bien importance ya ba don spirituel. ainda não sabe a importância de dom Parce que espiritual soko yeba ki yango. se você soubesse Olinga ko luka yango. procurava Que Paul alobi o yango. que o Paulo disse Esengeli to desejar e devemos desejar os dons mais excelentes. mas não é excelente Então quando você só que eu está vazio, oza filho uma vez que você recebeu o Espírito, só que eu yabi molimo você deve pedir ao Espírito. e senhor senga Eu molimo quero na lingi dons espirituais. badom spirituel glória a Deus E a Bíblia diz: Bíblia elobi quem dá os dons espirituais moto apesa badom spirituel é o Espírito. eza aza molimo Escuta aqui, yoka vou abrir algo rápido.
Nós vamos falar um pouco rápido. Quando falamos dos dons espirituais, É que eu sou o dom espiritual. o Paulo Paul, apresenta-nos 9 dons. nós vamos apresentar isso 9 dons. E ele vai agrupar isso em 3 categorias. Nós vamos na 3 categorias. A primeira categoria Première catégorie, chama-se os dons de inspiração, donc babengi yango don ya inspiration, ou os dons da declaração, o don ya déclaration, ou ainda dom da fala. o don ya koloba. A segunda categoria Deuxième é catégorie, chamado dom de poder. eza don ya pouvoir. E a terceira categoria Troisième catégorie, é chamada dom de revelação. tobengi yango don ya révélation. Em cada 3 categorias, Na groupe moko na 3 nós categorias. temos 3 diferentes tipos de dons lá dentro. Toza na 3 différents sortes ya badon na kati wana. Nos dons de inspiração ou da declaração, Na don ya inspiration ou ya déclaration. nós temos o dom da profecia. Toza na don ya prophétie. Diga comigo profecia. Lobe longo nanga prophétie. Diga comigo profecia. Lobe longo nanga. Temos o dom de variedade de línguas Toza na don ya variété ya balangue. e temos o dom de interpretação de línguas. Pe toza na don ya interprétation ya langue. Eu vou começar pela variedade de línguas. Nazobanda na variedade ya balangue. Variedade de línguas Kwa variété ya langue. não são as línguas descritas anteriormente em Atos capítulo 2. Eza balangue oyo bakoma te na Actes chapitre 2. Não é a língua descrita em Marcos capítulo 16. Eza balangue oyo te bakoma na Marc chapitre Porque a Bíblia 6. diz o milagre que vão acompanhar aqueles que crerem em nome do Senhor. Bible elobi miracle ekompanyeka na bato bazondimela na kombo na Yesu. A Bíblia fala de 2 coisas: Bible ezolobela biloko mibale. expulsar demônios Baobengana bademon e falar novas línguas. mpe bakoloba miloko ya Eu digo, sika. na realidade, Na réalité diako quando você já recebe Cristo na sua vida, deja ozoyamba Kristo na o bomoi na yo. Espírito habita em ti. Molimo deja evanda kati na Você yo. tem a capacidade sobrenatural de falar novas línguas. Oza na capacité surnaturelle ya koloba minoko ya Porque a sika. Bíblia diz a todos que crerem em nome do Senhor. Po Bible elobi moto nyonso azondima na kombo Mas na aqui Yesu. a variedade de línguas Mais a variété ya balangue faz parte dos 9 dons espirituais. esala part na 9 dons spirituels. Existem pessoas Eza na bato que Deus incumbiu ou deu a capacidade sobrenatural nzambe apesi badon ya capacité surnaturelle para poder falar línguas desconhecidas por eles. baloba balangue oyo bayebi te. Enquanto estiver a orar, Ela azobondela ele ora em língua dos anjos, abondela na langue ya ele baange ainda pode orar em línguas que ele nem sabe, mas que línguas que existem. akoki kobondela na langue oyo ayebi kutu koloba ngo te me azobondela E essa capacidade sobrenatural eza capacité surnaturelle se chama variedade de línguas. yango tozobenga variété ya O balangue. que é o dom de interpretação de línguas. Nini oyo eza don ya interprétation ya langue. Existem pessoas Eza na bato que Deus concede a capacidade nzambe azopesa bango de capacité interpretar uma mensagem veiculada pelas línguas estranhas. interpréter message oyo ezotambola na balangue oyo susu. Eu vou dar um exemplo. Napesa exemple A moko. mamãe Sandra Mama Sandra foi tocada pelo Espírito molimo atushe e ye ela começa a falar. abandi koloba ye babababababa. Mas é uma mensagem Eza na message que moko Deus está dando. nzambe azopesa. Se houver no meio de nós Soki na kati na biso pessoas eza na bato que têm o dom de interpretação de línguas, baza na don ya interprétation ya balangue, Deus abre o seu entendimento nzambe afongola matoi na ye para poder perceber ayeba o que a mamãe Sandra está oyo falando. mama Sandra azoloba. Na tomo ele pouco na ngai. Eu levanto a minha Só mãos. que dom essa realidade. Se este dom é a Na realidade, igreja, olha, muito nós ouvir amém aí ao mango. toda pessoa que falou amém recebe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. O dom da profecia, Don ya prophétie, muitas das vezes é confundidas. balebele ezalaka confondir. Não é categorizado pelos dons da revelação, Eza catégorisé te na don ya mas révélation. sim pelo dom de inspiração. Mais eza na don ya inspiration. O que é a profecia? Prophétie eza nini? A profecia é falar do futuro. A prophétie eza kolobela futur. Existem pessoas Eza na bato. que Deus concede o dom da profecia. Nzambe apesi bango don ya Ele prophétie. olha pelo ancião, Atali ancien. ele diz ao ancião: Ayebisi ye. eu estou a ver, Naomona. na próxima semana, Semaine prochaine. você vai cruzar 2 pessoas. Okutana bato mibale. Uma vai estar vestida de preto, Moko olata noir. a outra pessoa de branco. Moko olata pembe. Tenha cuidado.
Queima! Quando você lhes vê, não passa ali. Porque se você passar ali, isso vai te acontecer. Ele fala algo no futuro, mas nesse dom, há outra parte dos dons que eu vou falar depois. Mas atenção aqui, o dom da profecia é diferente do ministério profético. Nem sempre os profetas têm o dom da profecia. Nem sempre. Pelo fato de alguém ter o dom da profecia, não faz da pessoa ministro profético. Porque o ministério é o dom da palavra. Aleluia. Então não vamos confundir. Aleluia. E algumas vezes nós pensamos que a pessoa está a profetizar, ora não está a profetizar. Ele está da palavra de conhecimento, ou palavra da sabedoria. Eu vou mostrar a diferença que existe entre as três coisas. O que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento consiste em saber as coisas do passado. Irmão Tonton, assim que você estava vindo aqui, você parou no ESA, você estava tirando dinheiro no multicaixa. Isso é a palavra de conhecimento. Irmão fulano, no ano 1945, vocês tiveram um problema. Olha o que aconteceu. Não é profecia, é palavra de conhecimento. Alguém está me ouvindo? É palavra de... Eu estou apenas a revelar o passado. Diácono, o teu problema é porque você deve dinheiro de alguém. Até hoje você nunca pagou. É palavra de conhecimento. Quando é que torna a palavra de sabedoria? A palavra da sabedoria, ele dá a resposta, ele dá a solução, ele dá a orientação. Olha, fulano, você está com esse problema, mas Deus me diz, procura os homens de Deus, você tem que orar 3 dias, não dorme na cama, faz isso, faz isso, faz isso. Palavra da sabedoria. Na tomori no boko na ngai, na dimanche da Pentecote, soki badon oyo ekomami na Bible na ngai, na église on nzamba pesa wepa ya mutu moko ozawa te. Nalobi soki yango mutu ekomami na Bible oyo na église oyo nzamba pesa wepa ya mutu moko. Nalobi nzamba pesa wepa ya mutu moko. Nalobi nzamba pesa wepa ya mutu moko. Soit dans la prophétie au nom de Jésus. Soit dans la parole à connaissance au nom de Jésus. Soit dans la parole à sagesse au nom de Jésus. Okoyeba makambu. Sanke batu babetolo lisolo. Esika batu bakofanda. Po basala yo mabe. Yo nzamba otaliso yango. So ezali na fona beta maboko makasi po ekota na tono na ngai. Aleluia. Então, o dom da sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, fazem parte dos dons da revelação. Mas para além do dom dos dois dons, nós temos o dom de discernimento dos espíritos. A pastora já havia falado sobre isso. Discernimento dos espíritos. Diga comigo, discernimento dos espíritos. Existem 3 tipos de espíritos: Espírito de Deus, Espírito diabólico e o Espírito do homem. O homem que tem esse dom, o monita ngozoloba akoyeba o ezolobisa eza nzoto na ye, o ezolobisa ye eza nzambe te, o ezolobisa ye eza nzambe. Yoka, mutu nyonso tatangi kombo ya Yesu
asimba mina mulimo na nzambe. Foi tocado no espírito, não. Tama mwesalami. Vê o que aconteceu. Bandeko, Amadu, basa basa na nzambe. são servos de Deus. Boyoka bango. Escuta isso. O baza baza solo. O que não falei é verdade. Na verdade, o que o homem estava a dizer, Ele é solo roupa para eu decorar. respondi a verdade. Ele nem coisa é solo. Mas o espírito Memorimo. que estava a animar este homem Ele vai decorar mesmo com ela. não era espírito de Deus. Ele é bonito, mas sabe. Muito bom, Yokinga. Alguém me ouviu. Se na nossa igreja, Só que na igreja não é isso. Diácono Blachar, Diante do Brasil. alguém tiver discernimento do espírito, Otomo azana discernement ya milimo. omoni bato bakota na l'église mote azobetaka ye bafleche boye moto aza na don ya discernement soki atali ye boye akoyeba moto oyo aosala makambo ezalaka Acho que tem dom de discernimento se ainda alguém dá flecha, só que tá. baeglise na biso ezokufa A nossa igreja está caindo. c'est parce que don ya discernement eza te. Porque não temos dom de discernimento. Escuta, o pastor Pastor, não é o carregador de tudo. azangu tá sobre manhã solteiro. Não, Tem. o pastor, Pastor, ele é como um dispensador azangu olha dispensateur. através do Espírito Santo. Na liderança de moçada. Se na nossa igreja Só na igreja disso. essa pessoa Motorol. tiver o dom do discernimento, Azangu olha discernimento. aquela mamã, Papai. dom da profecia, Azangu dá profecia. aquela mamã, dom de interpretação de línguas, Yaya na yebi bino, Santa na ova place te. Satanás vai entrar no lugar. Glória a Deus. Na beglise na biso lelo, Na nossa igreja. mutu alali na hotel, Agora não viu não. asali ekobo, me ayo omata na chair. Pecou, mas não Mais soki badon esprit ezosala, Mas se não é o Espírito yaya mutu wana komata te. Ndenge azokota boye, bazwi ye deja, ngai nzambe muna oloba, yo koza dignité komata wa. Nabondeli nzambe na butu ya lelo, apesa ngai eglise lokola eglise wana ya Pentecote ya tanga bapoto. Oza instrument na maboko ya nzambe, molimo na nzambe akosalela yo. Você é instrumento na mão do Senhor. O Senhor vai te usar. Aleluia. Amém. A terceira categoria Terceira categoria. são os dons de poder. Esse é dom de pouvoir. Nos dons de poderes, Na dom de pouvoir. nós temos o dom da fé, Nós vamos dar uma fé. temos o dom da cura Nós vamos dar uma e temos o dom de operação de maravilhas. Ah, nzambe na ngai. Meu Deus. Nzambe. Shandaraba. Taya miracle na eleki te. O tempo de milagre ainda não passou. Como é que é possível? Entende como é possível? A sombra Molini, Eli do apóstolo e apóstolo ntango azoleka passava ezotouche bato maladi bato bazobika. tocando os doentes e os doentes não ser curados. Somente a sombra. Aleluia. Amém. Papa kosakana te. Pai, não brinca. Moto aza na mafuta Quem tem azeite, akozwaka eloko oyo pode pegar só essa coisa. apangusi yango Só limpar. apesi yo yango E dá. otie na motu na yo Colocar na sua cabeça. eloko moko ekoti mpa na yo. A coisa Kosakana que te. aqui. Glória a Deus. tozokóma na dimension moko Vamos chegar numa dimensão. soi na yo Só a tua saliva ekobikisa babeli. vai curar muito. Aleluya. Amém. yo mamusami azoloba Hoje está com essa mãe está dizendo. abi ntango molimo akosimba yo Quando o Espírito vai te oyo tocar, olingi osalasala yango o que você quiser fazer, faça. don de opération de maravilhas. Então, e a forçada para minha fé. Maravilhas Para minha fé. são coisas sem explicação. Ele não precisa mais explicação. Mas como é que é possível? Ele não pode fazer Alguém que não tem útero, o tua está na matricité. mas asa na semi, E ficar concebida. chama-se maravilha. Está bem, não para minha fé. Diga maravilha. Não para minha fé. Eu estou no altar de Deus, Nós não temos não tenho o que medir. na coisa que eu gosto de. Eu fui em Paris. Eu fui em Paris. Exato na Paris. Eu comecei a ministrar, Trabalhei com o ministério. chamou pelas pessoas, Trabalhei com começamos a orar. Trabalhei com o boné. Havia um senhor Exato na Paris. que tinha problema da hérnia. Exato na problema é Na hora,
Fizemos a oração. tosali prière, Desapareceu. elimo. Na maboko na yo, Na trois mains, nzamba osaba miracle au nom de Dieu va Jésus. faire le nom de Jésus. Oyo kinga te, Dans ta vie. na maboko no nzamba osaba miracle. Soki don ya guérison ezali, Si tu es dans ta cura, na église oyo, nessa igreja, bato babika na maboko na yo. as pessoas sejam curadas nas suas mãos. Ozawa te, Você não está aqui. nabi bato babika na maboko na Eu yo. disse que serão curadas, Nalobi bato babika na maboko na yo. mas só serão curadas nas tuas mãos. Aleluia. Amém. Esses dons Batão ouro. reforçam o testemunho de Cristo no meio de nós. Eles vão reforçar o témoignage de Cristo na casa de Deus. Confirma a um certo nível a presença de Deus na sua igreja. Eles vão confirmar que como é a presença de Cristo na Bato igreja. babanga que église primitive, As pessoas temeram a igreja primitiva. ezaka pona parole te, Não é somente por causa da palavra, mais démonstration et puissance mas demonstração do au poder travers du don de l'esprit. através do dom do Espírito. Alléluia. Amém. Oui, bibiso. Nós, L'église wana, naquela igreja, pasteur amona te, o pastor não vê. ba biso ko mona nzamba pesa ko pasteur. Vamos pensar que ele vê, o Senhor deu esse dom do pastor. Nzamba pesa ngo na église. O Senhor concedeu na igreja. Et puis nzambe apesaka mutu moko biloko nyonso te. E Deus não dá tudo a uma pessoa. Bato mosusu apesi bango don ya prophétie, Tem pessoas que Deus deu o dom da bato profecia. mosusu apesi bango don ya guérison, E outras pessoas da cura. bato mosusu apesi bango ya parole de connaissance, E outras pessoas da palavra de ba mosusu ya parole ya sagesse. Outras pessoas da sabedoria. Azopesa mutu na mutu selon mesure na ye. Ele concede a cada segundo a sua medida. Pe Bible elobi asali yango mpona utilité to mpona bolamu ya bato nyonso. Mas a Bíblia diz que ele fez isso para o bem de todos. Alléluia. Glória a Deus. Zwa don ya profession au nom de Jésus. Receba a dom da profecia em nome de Jesus. Ozana C. Está muito baixo. Don ya profession au nom de Jésus. Receba a dom da profecia em nome de Jesus. Don ya parole de connaissance au nom de Jésus. Receba a palavra do conhecimento em nome de Jesus. Don ya parole de sagesse au nom de Jésus. Dom da palavra da sabedoria em nome de Don Jesus. ya foi au nom de Jésus. Dom da fé em nome de Jesus. Don ya guérison au nom de Jésus. Receba a dom da cura em nome de Don Jesus. ya miracle au nom de Jésus. A dom de milagre em nome de Jesus. Don ya diversité de langues au nom de Jésus. Dom da diversidade da língua. Dont il y a interprétation des langues au nom de Jésus. Dom da interpretação da língua em nome de Jesus. Loba na nsima na ngai, eu recebo em nome de Jesus. Olha como eu recebo. Loba yango trois fois, vamos. Eu Eu recebo recebo em em nome. nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Metela nzambe yango maboko makasi. Acclama fortemente Jesus. Acclama fortemente Jesus. Agora escuta. O que é necessário Ninho é necessário para operar pelos dons espirituais? na coçada na badongo e amor. A resposta é simples. A resposta é assim. É necessariamente É necessário. dar lugar ao Espírito Santo. O peça e place o pai amor mostrar. Pois é Ele Põe aí o dispensador dos dons espirituais. e ele mudou peça badongo e amor limpo. Na bandeli, Para repetir. o que é necessário Ninho é necessário. para o irmão Braulio Põe na frente para o operar pelos dons espirituais? a sala da badongo e amor limpo. A resposta é simples. A resposta é assim. É dar o lugar ao Espírito Santo. Exata com peça e place para amor mostrar. Por quê? Põe aí. Você dá o lugar ao Espírito Santo. Eu peça e place para amor mostrar. Não se pode falar dos dons espirituais Eu vou colocar dons espirituais. sem o Espírito Santo. Amor mostrar. Não se pode. Eu vou colocar onde? O Espírito Santo, Amor mostrar. ele é o dispensador. E ele muda peça cá. O que significa dispensador? Ele coloca com Ele é o distribuidor. E ele muda cabola cá. E é pena muito akabolaka. Ele que dispõe. E puis ndeka na osaba geste oyo. Tika nzambe akabola badon na kita lelo. Nalobi ndeka na osala boye. Nzambe azokabola badon au nom de Jésus. Amen. Dar o lugar ao Espírito Santo. O que quer dizer isso? Há 4 respostas aqui.
4 réponses. A primeira coisa, Première réponse. o que quer dizer dar o lugar ao Espírito Santo? É caminhar na santidade. Diga comigo, caminhar na santidade. Diga, caminhar na santidade. Diga comigo, dar lugar no Espírito Santo. Fica todo mundo português. Vamos, dar um lugar no Espírito Santo é caminhar na santidade. Por quê? Espírito. Espírito. Então, se ele é santo, você quer trabalhar com ele? Como é que vai trabalhar com ele? Tem que ser santo. Ele não é espírito só. Porque existem outros espíritos. Mas o único santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo. Você quer o agir dele? Anda na santidade. A vida pecaminosa entristece o Espírito Santo. Alguns dons estão adormecidos na vida das pessoas. Por quê? Esse princípio nós metemos de lado. Mas hoje, algo vai acordar em nome de Jesus. Algo vai acordar em nome de Jesus. Caminhar na santidade, porque Ele é Santo Espírito. Deus disse a Moisés: Moisés, não encosta assim, porque o lugar onde você quer chegar é um lugar santo. Na realidade, o lugar não era santo. Mas o que faz com que o lugar seja santo é a presença do homem santo. O que faz desse altar santo não é a minha presença, mas é a presença do Deus que é santo. O que faz dessa igreja santa não é o Joás, mas é a presença de Deus que é santo. E por isso o Paulo disse aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 6, ele disse: os vossos corpos, não, melhor, o teu corpo, Mamãe Lúcia, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Aleluia. O teu corpo é templo do Espírito Santo. Você quer operar pelos dons espirituais? A santidade é obrigatória. Algumas pessoas estão no pecado. Eles estão vendo o agir de Deus. E sabe o que ele está a dizer? Nakuna masumu. Nzamba zosala. Oyebi si otie mai. Osangisa mwana petrole na kasa mwinda. Ebomaka mwinda mala moko te. Yo mona ka mwinda ezopela. O néglige présence ya mai. Meloni ya osalama. Soki mafuta, soki huile, soki nani petrole sili. Mai ya osala nini? Zama pambo na mutu moko. Escuta. Soki manifestation ya badon ezozala te na église. Parce que bato ebele bazobanga Nzambe te. Nzambe ase manifestaka esika oyo gloire eza ya ye. Avant Nzambe azwa gloire na offrande na biso, abandana kozwa gloire na mitema na biso. Ozoyemba, ozolela. Mais après Bamsou na kati ya poche ana cigarette nenga sawana. Après
Zaba pambo na biso. Dar lugar ao Espírito Santo também é desejar o Espírito Santo e se submeter a Ele. Bom, como que diz ça? Se soumettre. Quand pensa se na Saint-Esprit, ezape mutu alinga. Alinga. Et puis à se soumettre. Na molimo na Nzambe. No Espírito de Deus. Diakolo. Eza na bato. Bakotikala ko expérimenter makambo molimo te. Nunca vão experimentar as coisas espirituais. Botuna ngai por quê? Me pergunta, pai, por quê? Oh, você vai ter. Será que nós estamos aqui? Me pergunta por quê? Pergunta-me por quê, papá. Mano Francisco pergunta por quê? Irmão Francisco, pergunta-me por quê. Posso responder? Primeiro, não tenho desejo. Você não pode na moto, você está na moto. Menina ba exemple mo memoni bana baza na olobate. Queria dar o Me ba mikolo bo comprendre mamia loba. mas os adultos compreendem o que eu queria falar. Eza biloko soza na posa te esimba te. Há coisas quando você não tem desejo. Ba mikolo bo comprendre, merci. E aí a loucura. Donc soza na posa te esimba te. Se não tiver um desejo, não. Bolamu na ngwe ezala awa na mutu. Soki awa. Até ver para passar bem. Começa na cabeça. Na tei mutu moko? Manu tonton ndenge moko na molimo. É a mesma coisa com o espírito. Mama Rita. Mamãe Rita, Soko lingi na ote. se você não quer, Pour vivre en ote. nunca viverá isso. Ya mibale. Segunda coisa, Na lobi yango déjà awa. já falei. Se soumettre. Se submeter. Alléluia. Amém. Se submeter. Submeter. Eza komi bongisa. E se preparar. E procurar estar pronto. Nunca vou dar. Assim há pessoas. Está na madura. Zoto banyo sambelao. Se nós começamos a orar aqui, Ana posa yebelo onyo salamao. ele só procura saber o que está Bo sambela. Então lá, Abeta calcul mususu. ele vai fazer outras matemáticas. Outros cálculos. Glória a Deus. Diga comigo, a paciência Paciência. paga bem. Glória a Deus. Vou avançar rápido. Exato, avance. A terceira resposta. Troisième réponse. Dar lugar ao Espírito Santo O PC place a mão no moço. é buscar sempre a presença do Espírito Santo nas orações. Exato, popusa na presença de Deus na prière. Sempre nas orações. Na prière. Queres operar Oligi miracle. pelos dons, queres operar pelos dons espirituais? Permaneça Número na presença de Deus. na presença de Deus. Yango moni obandaki ko prophétiser prophétisera sur terre. É por isso que você profetizava, mas agora já não profetiza. Por quê? Não profetiza. Vie de prière, zéro. É porque não tem a vida de oração. Amém. Pastora, kozela te Não espera. oza na dons ya guérison, Tem dom da cura. so oza na vie de prière te. Se não tiver dom da a vida de oração. Alléluia. Amém. Dona Nania, Mamãe Nádia. kozela te Não espera. oza na don ya révélation, Tem dom da revelação. parole de connaissance, Palavra de conhecimento. so oza na don, so oza na vie de prière te. Se não tiver a vida de oração. Vie de prière A vida de oração eza exercice ya don. é o exercício de dom. Ezali approvisionnement ya don. É a provisão de dom. Ah, aprovisionamento, mamãe. A última coisa, É não açúcar. dar lugar ao Espírito Santo O PC place no moço. e caminhar Exacotambola. na plenitude do Espírito Na Santo. plenitude da molimo moço. Alguém diz amém. Amém. Alguém diz amém. E caminhar na plenitude do Espírito Santo. Exacotambola na plenitude.